bem-vindos e bem-vindas ao CSA TV, o seu canal de notícias das Américas em português. Seguem agora os nossos destaques. Eleições no Equador. O candidato à presidência, Andrés Araúz, foi o mais votado e busca confirmar o favoritismo no segundo turno, previsto para o mês de abril. A OIT alerta para a desigualdade no acesso aos serviços de saúde na América Latina. Nas comunidades indígenas da Amazônia, a vacinação contra a Covid-19 segue em condições extremas. E a CEPAL adverte que a crise sanitária e climática é resultante de um modelo de desenvolvimento insustentável. E até o fechamento desta edição do CSA TV, o segundo colocado nas eleições do Equador ainda não havia sido anunciado pelas autoridades locais. No Equador, o candidato à presidência, Andrés Araúz, não chegou aos 40% dos votos necessários para ser eleito no primeiro turno. O candidato apoiado pelo ex-presidente Rafael Correa obteve 32% dos votos. O segundo turno será realizado no dia 11 de abril. Durante a semana, a incerteza girou em torno da disputa pelo segundo lugar. Com 98% dos votos apurados, menos de 20 mil votos separaram as candidaturas do indígena Yacu Pérez do conservador Guillermo Lasso. Segundo dados oficiais apurados até a última quinta-feira, Yacu Pérez tinha 19,83% dos votos, enquanto Guillermo Lasso, do movimento Criando Oportunidades, chegou a 19,60%. A diferença era de apenas 18.400 votos, segundo a última operação. O vice-presidente da Junta Eleitoral da província de Pichincha, Emílio Castanha, declarou que ainda há informações que precisam ser digitalizadas, assim como informações que precisam ser registradas. Segundo ele, a diretoria da Junta Eleitoral trabalhará para que o resultado seja anunciado o mais rápido possível. O avanço da apuração reforça o triunfo definitivo de Andrés Araúz, que até o fechamento desta reportagem ainda aguarda a definição de seu adversário para o segundo turno nas eleições. O atual presidente, Lenín Moreno, deixará o cargo no próximo 24 de maio. E milhares de chilenos protestaram contra o assassinato de um malabarista pela polícia. Centenas de pessoas se reuniram em várias cidades do Chile para protestar contra a morte de um malabarista que teria sido baleado por um policial na tarde de sexta-feira, no sul do país. O episódio gerou uma nova onda de críticas à polícia. Incidentes e confrontos entre militares uniformizados e manifestantes foram registrados na cidade de Concepción, onde vários artistas de rua se reuniram para protestar contra a polícia e o governo chileno. Um grupo de policiais abordou na tarde de sexta-feira o artista de rua Francisco Martínez para conferir sua identidade no município de Panguipulli, a 800 quilômetros da capital Santiago. Segundo as imagens divulgadas nas redes sociais, após uma discussão, um dos agentes apontou o revólver e disparou 5 tiros contra o artista. O autor dos disparos foi detido horas depois dos acontecimentos. As manifestações pela morte de Martínez deixou um saldo de 6 detidos e repressão policial com o uso de gás lacrimogêneo e jatos de água. No dia anterior, os manifestantes ergueram barricadas e 10 prédios de instituições públicas foram incendiados, incluindo a prefeitura, que foi consumida pelas chamas. O prefeito Rodrigo Valdívia denunciou a violência policial e insistiu que a vítima era uma pessoa pacífica e conhecida na cidade. Este episódio desencadeou uma onda de críticas à polícia por parte da oposição e das organizações de direitos humanos, que reiteraram a urgência de refundar a polícia, conhecida mundialmente pela sua atuação repressiva e desproporcional. E em Honduras, médicos exigem equipamentos de proteção e vacina contra o coronavírus.
Médicos de Honduras protestaram em várias cidades do país para exigir que todos os profissionais da saúde sejam munidos com urgência de equipamentos de proteção individual para evitar o contágio da Covid-19. O vírus já custou a vida a mais de centenas de profissionais. Os médicos exigiram também a saída da ministra da Saúde, Consuelo Flores. A manifestação foi convocada pelo Colégio de Medicina de Honduras e aconteceu nas proximidades de um hospital móvel em Tegucigalpa. O governo comprou 7 hospitais itinerantes na Turquia entre março e abril de 2020 a um custo de 47 milhões de dólares. Porém, até agora, apenas 2 estão funcionando, um na capital e um na cidade de São Pedro Sula. Os médicos dizem que trabalhar em hospitais móveis é garantir que eles sejam contagiados, porque elas não são apropriadas para cuidar de pacientes com Covid-19. Nas últimas semanas, Honduras registrou uma alta incidência de infecções e mortes por coronavírus, uma doença que ceifou a vida de pelo menos 72 médicos e cerca de 40 enfermeiras. E a OIT alerta para a desigualdade de serviços de saúde na América Latina. Os sistemas de saúde latino-americanos são altamente fragmentados e mantêm lacunas significativas de cobertura entre aqueles que possuem cobertura previdenciária e o resto da população, disse a Organização Internacional do Trabalho, OIT, em um relatório apresentado esta semana. Segundo Pablo Casali, um dos autores do relatório, especialista em proteção social do escritório da OIT para os países andinos, isso é agravado pela falta de investimentos e problemas de execução dos recursos, que geram significativos gastos para garantir o acesso a serviços de saúde ou a medicamentos. Os sistemas de saúde da região também carecem de recursos humanos e valorização aos profissionais. O relatório mencionou o Brasil como o caso mais relevante em termos de ausência de cobertura previdenciária, e a Costa Rica é o caso melhor sucedido na coordenação de um sistema de saúde com cobertura universal homogênea. A OIT acrescentou que países como Uruguai e Colômbia já haviam avançado antes da pandemia em reformas importantes para eliminar as lacunas da cobertura entre os afiliados da Previdência Social e o restante da população. No caso de Peru, Bolívia, Equador e México anunciaram reformas no mesmo sentido, mas a agência considerou que o avanço não é tão relevante como no caso anterior. O relatório mencionou que no Chile, as reformas tendem a consolidar a lacuna entre os seguros contributivos e não contributivos. Na Argentina foi determinada a cobertura para toda a população, mas as mudanças levaram a um maior grau de divergência e o sistema hoje apresenta graves problemas de equidade. O surgimento da pandemia de Covid-19 fez os países repensarem a prioridade que os sistemas de saúde tinham dentro de cada país, disse Casali. E nas comunidades indígenas da Amazônia, a vacinação contra o Covid-19 segue em condições extremas. Cruzando de lancha o Rio Preto do Pantaleão, o agente de saúde indígena carrega uma rudimentar caixa de isopor, com termômetro amarrado na lateral com fita adesiva, como se fosse uma relíquia. Em seu interior estão 20 vacinas do laboratório chinês Sinovac, que serão administradas na remota aldeia Soares, na terra indígena Pantaleão, situada no interior do estado do Amazonas. A imunização é feita numa espécie de pequeno pavilhão, e há pressa para imunizar no menor tempo possível os indígenas que habitam o local. Os funcionários do Distrito Especial de Saúde Indígena de Manaus são responsáveis pela vacinação de mais de 15 mil indígenas e já aplicaram a primeira dose em 60% deles. Datomura é um dos 532 residentes que já foram vacinados com a primeira dose. Segundo ele, a vacina representa esperança. O povo está assustado e não está acostumado com esse tipo de pandemia. O indígena agradece a Deus pela esperança de todos. Segundo outro indígena da aldeia, o povo irá viver mais porque está vacinado, e é gratificante para toda a família indígena estar imune ao Covid-19. No entanto, no resto do país, a imunização dos povos indígenas não está indo tão rápido quanto nesta área. Segundo o Ministério da Saúde,
cerca de 37% dos 410 mil indígenas adultos que vivem em aldeias, principalmente na Amazônia, já foram vacinados. Segundo o Ministério da Saúde, 42 mil indígenas que vivem em aldeias já foram vacinados contra a Covid-19, dos quais 555 faleceram. E o Brasil, um dos países mais castigados pelo coronavírus, começa agora com as classes presenciais. No Brasil, o debate sobre o retorno às aulas presenciais gera debate entre professores, pais e autoridades da área de educação. Em 2020, 5 milhões e meio de crianças e adolescentes ficaram sem aulas, gerando um impasse sobre o impacto pedagógico versus a necessidade de isolamento motivado pela pandemia de coronavírus. O país foi um dos que manteve suas escolas fechadas por mais tempo, 43 semanas, quase o dobro da média mundial, segundo a Unesco. Nesta segunda-feira, São Paulo reabriu mais de 4.500 escolas, com aulas com lotação máxima de até 35%. Os estados que optaram por um regime híbrido entre educação presencial e à distância, a fim de manter o distanciamento dentro de aulas, têm observado que nem todas as famílias têm os mesmos equipamentos necessários para isso. Quase 40% dos alunos das escolas públicas urbanas do Brasil não têm computador ou tablet em casa, segundo pesquisa que destaca as dificuldades de uma educação mista. Os dados também refletem a extrema desigualdade do país, já que nas escolas particulares, o percentual de alunos que não possuem computadores ou tablets é de apenas 9%. E a CEPAL adverte que a crise sanitária e climática é resultante de um desenvolvimento insustentável. A atual crise sanitária e climática é fruto de um modelo de desenvolvimento insustentável. Estamos tratando de crises globais que se retroalimentam. Elas surgem do abuso da natureza e requerem ação coletiva e simultânea e cooperação internacional, disse Alicia Bárcena, secretária executiva da Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, CEPAL, durante conferência virtual organizada pelo Departamento de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento da Universidade de Oxford, do Reino Unido. Alicia Bárcena, em sua apresentação intitulada Emergência Climática na América Latina e no Caribe, Ameaças e Oportunidades para o Desenvolvimento Sustentável, explicou que o atual modelo de desenvolvimento está associado, entre outras coisas, ao declínio da taxa de crescimento da produção e do comércio, bem como à dissociação do sistema financeiro. A esses fatores se somam a alta desigualdade e a persistência da cultura de privilégio e da exploração dos recursos naturais por meio de atividades emissoras de carbono. Neste cenário, as vulnerabilidades sistêmicas foram evidenciadas e potencializadas pela pandemia de Covid-19. Para a secretária executiva da CEPAL, a resposta à pandemia é uma oportunidade para avançar rumo a um grande impulso para a sustentabilidade. E nesta edição apresentaremos mais uma matéria especial para o CSA TV sobre o Haiti. La crise qui secoue Haïti depuis au moins 3 ans. A crise que abala o Haiti há pelo menos 3 anos desafia todos os setores da sociedade, especialmente o setor sindical. Devido à insegurança, sequestros e violação da Constituição pelo regime no poder, o setor sindical fez um chamado à greve nos primeiros dias de fevereiro para expressar a sua indignação. Escolas, bancos comerciais, transporte público e trânsito ficaram parados durante aqueles 2 dias. O apelo à greve foi respeitado pela população e Georges Frank, sindicalista da área de educação, ressaltou o desconhecimento das autoridades ao direito à manifestação popular. Na terça-feira, 2 de fevereiro, os representantes das organizações sindicais anunciaram o fim da greve. Horas depois, o primeiro-ministro, Joseph Juté, elogiou o comportamento da população nesses 2 dias. Porém, não especificou as medidas concretas que serão tomadas para conter o aumento dos sequestros, entre outras reivindicações do movimento. Quase 1.000 casos de sequestro foram registrados entre janeiro de 2020 e fevereiro de 2021. A insegurança é planejada e apoiada pelo Estado, lamenta o chefe do Sindicato dos Transportes, Douglas Benissoa.
No Haiti, o direito à segurança não é garantido. O aumento da insegurança é uma estratégia para estabelecer um regime ditatorial, segundo o presidente da Confederação dos Trabalhadores dos Setores Público e Privado, a CTSP. O advogado Jean Bonald Fatala convida os sindicatos e o público em geral a se mobilizarem contra essa situação inaceitável. Em novembro de 2020, um motorista foi sequestrado por criminosos. Em janeiro de 2021, o proprietário de uma empresa de ônibus foi sequestrado e posteriormente liberado sem pagar, após um protesto de membros da sua empresa. E nos Estados Unidos, a invasão ao Capitólio segue agravando a situação política de Donald Trump. Pinochet não fez nada de errado. Esse era o lema que alguns dos manifestantes que invadiram o Capitólio dos Estados Unidos no dia 6 de janeiro usavam em suas camisetas. Manifestantes mobilizados por teorias da conspiração e de extrema-direita dizem ter participado por impulso na invasão não planejada. Para o analista político Stephen Gardner, o golpe na sede do Congresso teve, em sua maioria, grupos que integram a base eleitoral de Trump e que acreditavam que as eleições presidenciais foram fraudadas. O segundo grupo foi de pessoas que acreditam em uma teoria da conspiração que afirma que as elites do governo de Hollywood e do Partido Democrata são parte de uma conspiração satânica e que viam Trump como um salvador. E, por fim, a direita paramilitar que busca alterar o dever constitucional do Congresso de endossar os resultados das eleições. Esses três setores têm em comum a ideologia da extrema-direita e a percepção de si mesmos como vítimas das mudanças demográficas dos Estados Unidos. No entanto, a semente desses grupos remonta à chegada do primeiro presidente negro dos Estados Unidos à Casa Branca. Shannon Haidt, professor da Universidade da Carolina do Norte, vê Trump como o presidente que provocou o encorajamento desses grupos. Para ele, o objetivo claro é o fascismo, fenômeno que afeta não só a população dos Estados Unidos, mas também o resto do mundo, como ocorreu no Chile com Pinochet, a quem alguns ainda consideram como fonte de inspiração. E nesta semana foi realizada a 15ª reunião do Comitê da Juventude Trabalhadora das Américas. Jovens de 15 países traçaram um panorama das mobilizações e atividades da juventude trabalhadora no continente durante o 15º Encontro do Comitê de Jovens Trabalhadores das Américas, realizado na sexta-feira, 5 de fevereiro. Em meio a tudo isso, os jovens estão se movimentando, e é bom que nós, jovens, vejamos a agenda e o processo do nosso Congresso. Vamos ter o nosso primeiro encontro continental de jovens no âmbito do Congresso, e há uma decisão política e determinação da CSA de avançar nas questões de juventude, disse Jordânia Urenha Loura, secretária de Políticas Sociais da CSA. E nos Estados Unidos, a Amazon tenta impedir a formação do primeiro sindicato de trabalhadores da empresa. Essa e outras notícias no próximo bloco. A agência dos Estados Unidos responsável pela aplicação da legislação trabalhista no país recusou um pedido da empresa Amazon para suspender a votação para a instalação do primeiro sindicato dos trabalhadores da empresa prevista para a próxima semana. E a OIT designou a japonesa Yukiko Arai como a nova diretora do escritório na Argentina. Arai foi especialista principal do Departamento de Empresas Multinacionais da OIT em Genebra, na Suíça, e foi considerada pela revista Forbes como uma das 55 personalidades japonesas com maior influência no exterior em 2016. A CSA realizou, na última sexta-feira, 5 de fevereiro, o lançamento da Mesa Sindical CSA Guatemala para o Desenvolvimento Sustentável, um espaço para que as centrais filiadas à CSA no país possam coordenar suas ações e programas e assim poder defender ainda melhor a classe trabalhadora. Representantes da OIT-Actrave, da OIT América Central e da Confederação Sindical Internacional, a CSI,
Membros do governo da Guatemala participaram do encontro. O coordenador da mesa, Júlio Coge, expressou a complexa situação que existe na região e explica as razões para a constituição desta mesa. A Mesa Sindical Guatemateca para o Desenvolvimento Sustentável, que a CSA propõe, é extremamente importante, porque na maioria dos países latino-americanos temos governos de direita e de extrema-direita e temos políticas econômicas e sociais muito difíceis que estão desfavoráveis para a classe trabalhadora e suas famílias, porque não há liberdade de associação, não há trabalho decente e nem há salário digno. A mesa é composta pela Confederação Central Geral dos Trabalhadores da Guatemala, CGTG, pela Confederação da Unidade Sindical da Guatemala, CUSG, e pelo Sindicato dos Trabalhadores da Guatemala, UNCITRAGUA, e terá o acompanhamento constante da CSA à procura desta união sindical para ajudar o movimento em um país que, segundo dados do Observatório Laboral das Américas de julho de 2020, possui 70,2% dos empregos em situação de informalidade e teve uma taxa de subemprego de 9,4%. O secretariado executivo da CSA expressa seus sentimentos pelo falecimento do companheiro José Calixto Ramos, presidente da nova Central Sindical dos Trabalhadores e da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria, vítima de uma parada cardíaca em Recife depois de ter superado o Covid-19. Em respeito ao seu legado e para dar segurança aos trabalhadores, a nova central anunciou a interrupção de todas as atividades presenciais da central para contribuir com a diminuição dos contágios. E a CSA expressa as suas condolências a todos os familiares, amigos e companheiros de José Calixto, neste momento de dor e de grande perda para o sindicalismo brasileiro. E no Uruguai, o Frente Amplio completou 50 anos de vida política e transformação social. Há 50 anos, no dia 5 de fevereiro de 1971, o Frente Amplio nasceu no Uruguai. Para celebrar a data, as ruas de Montevidéu foram decoradas com bandeiras e muitos militantes sustentavam seus mantos desde as janelas das suas casas. A comemoração contou com uma ação solidária dos comitês de base com a arrecadação de alimentos para as pessoas que enfrentam a escassez de comida, agravada pela crise mal gerida pelo governo de direita de Lacalle Pou. Durante a celebração, o presidente do Frente Amplio, Javier Miranda, destacou a unidade política e a unidade programática que tem caracterizado a organização desde o seu início e que tem guiado o processo de construção coletiva. No discurso, o presidente do Frente Amplio fez referência à coleta de assinaturas para a realização de um referendo, que busca revogar 135 artigos da Lei de Urgência e Consideração. A lei, proposta pelo governo de Luiz Lacalle Pou, tem mais de 500 artigos com diversos retrocessos sociais em suas entrelinhas, e foi aprovada às pressas durante a pandemia de coronavírus no primeiro semestre de 2020. E nessa semana a CSA realizou a 26ª reunião do seu Conselho Executivo. Nessa semana a CSA realizou a 26ª reunião do seu Conselho Executivo e aprovou a realização virtual do 4º Congresso da Confederação. Na abertura do encontro, Hassan Yusuf, presidente da CSA, expressou alguns dos objetivos do encontro, elogiando o trabalho liderado por Rafael Freire, secretário-geral da CSA. Esperamos que os nossos objetivos sejam alcançados, inclusive a realização do 4º Congresso, disse o presidente. Em seguida, Cícero Pereira, secretário de Políticas Sociais da CSA, apresentou um panorama das conferências subregionais de educação. Segundo ele, foram realizadas 3 reuniões subregionais da Conferência Sindical Paulo Freire e houve uma grande participação, apesar do momento difícil causado pela pandemia. Percorremos um longo caminho e já traçamos um esboço do primeiro documento base, disse o secretário. O Comitê da Mulher Trabalhadora das Américas e o Comitê da Juventude Trabalhadora das Américas apresentaram seus relatórios.
Eulória Família, presidenta do Comitê da Mulher Trabalhadora, ressaltou que a reunião teve importantes participações, como da Fundação Friedrich Ebert e a Organização Internacional do Trabalho, OIT, além de representantes de 15 países. Gustavo Pádua fez um balanço geral das atividades do comitê, salientando os desafios como o teletrabalho e as novas formas de trabalho não registrado. Rafael Freire, secretário da CSA, juntamente com Jordânia Urenha, secretária de Política Sindical e Educação da CSA, fizeram um relato de todos os detalhes do Congresso e apresentaram as propostas para o 4º Congresso, que será realizado em abril e virtualmente pela primeira vez na história da Confederação. Eu sou Carol Coelho, desde a sede continental da CSA em Montevidéu, no Uruguai. Muito obrigada por nos acompanhar.